Bem, quando nós vamos fazer uma colagem dos brackets, os brackets sobre os dentes, nós temos que levar em conta que, dependendo da posição em que a gente colocar, esses dentes vão terminar naquela posição, ou seja, quando eu passar o último arco, que é o arco que preenche completamente a canaleta da peça, se eu colar numa determinada altura, aquele dente vai ficar naquela altura. Se eu colar a canaleta com alguma inclinação, ou angulagem, que é melhor dizer assim, né? Angulação, angulagem, ele também vai ter uma alteração no sentido da raiz dele. E nós vamos ver daqui a pouquinho também que quando eu colocar, dependendo do fio que eu colocar dentro dessa canaleta do bracket, nós vamos ter também a posição no sentido vestíbulo-lingual. Quando a gente coloca um fio redondo, ele não tem capacidade de fazer nada disso. Mas quando a gente colocar um arco retangular no final do tratamento, dependendo do tamanho, do tipo da peça que nós colocamos e do tipo do arco, esse dente vai também ficar numa posição determinada pela característica da própria peça. Então, uma das coisas que nós temos que levar em conta é que a gente nunca pensa no começo do tratamento, a gente tem que pensar na realidade no final do tratamento. Se nós formos ver as chaves de Andrews, por exemplo, isso vocês podem ver muito melhor se tiverem curiosidade. Nós temos um tutorial de análise de modelo no canal YouTube que é muito bom e que mostra bastante isso. Mas uma das características das chaves de Andrews é que você tenha os pontos de contato. Quando você termina o tratamento, os pontos de contato têm que estar perfeitamente alinhados. Então, se você fizer isso, você vai conseguir ter praticamente todas as outras características que uma dentição precisa ter. Então, pense bem, se você colar uma pecinha aqui de uma maneira errada, um pouco mais para cima, o ponto de contato não vai ficar no lugar certo, ou para baixo. Se você colocar com uma angulação errada, esse dente também vai ficar com uma angulação errada no final. E no final, quando a gente colocar o arco retangular, nós vamos ter que ver também como é que a gente vai trabalhar com o torque. Mas na colagem a gente tem que ver duas coisas principais: a altura e a inclinação, ou melhor dizendo, a angulagem que nós vamos colar essa peça. Então, se a gente for notar bem, a coisa mais importante quando terminasse o tratamento é quando eu passasse aquele último arco, os pontos de contato ficarem encostando. Então, se você fizer uma linha aqui assim, olha, que passe pelos pontos de contato, aqui esse tem que tocar nesse, né? Esse aqui tem que tocar nesse. Então, se a gente fizer uma linha dessa maneira aqui, ó, o do canino no lateral, o próprio molar também, ó, o ponto de contato onde ele está tocando aqui assim, a parte mais distal do dente e a parte mais mesial, nós vamos ver que isso forma uma linha. Então, nós vamos ver que quando a gente for... Aqui está um pouquinho fora, né? Um pouco fora de posição quando eu estou colando. Mas vocês vão ver que uma das características que a gente faz quando faz a colagem na hora de escolher a angulagem é muito simples. Nós vamos ver que nós vamos marcar uma linha que pega os dois pontos de contato do dente e vamos colar nessa angulagem aqui, paralela a essa linha. Portanto, seja lá qual for o tipo de peça que eu esteja usando, autoligado, normal, com qualquer tipo de angulagem que venha de fábrica, o que importa depois é que se eu colar a canaleta do bracket paralela a essa linha que nós vamos fazer aqui, quando o arco passar, ele vai fazer com que todos os pontos de contato toquem no final. Então, como eu estou dizendo para vocês, isso é uma boca de modelo ideal, né? Então ela já está com os dentes na posição, mas a gente faz isso no começo do tratamento, quando os dentes estão bem fora de posição. Então, o segredo, como nós vamos ver daqui a pouco, é você pegar marcar essa linha e colar a peça no local. Por exemplo, se isso for um incisivo superior lateral esquerdo, os dois pontos de contato estariam um aqui e o outro aqui. Portanto, se eu fizer uma linhazinha que conecta essas duas cristas marginais, ou esses dois pontos de contato, eu sei que eu vou ter que colar o bracket com a mesma angulação que eu fiz aqui. Quando o arco entrar, ele vai inclinar esse dente o suficiente para o ponto de contato distal tocar no ponto distal do canino e o mesial tocar no mesial do canino. O que nós vamos acabar fazendo vai ser uma coisa parecida com essa, como vocês estão vendo, ó. Eu fiz aquelas linhas que conectam as cristas marginais e colei essas peças aqui paralelas a essa linha. Então, ó, paralela a essa linha, paralela a essa linha. Quando a gente passa o último arco, portanto, olha o que aconteceu com os pontos de contato. Então, dessa maneira,
seja qual for a peça que você estiver usando na vida, você não precisa se preocupar com a angulagem que veio de fábrica. Você tem que colar a canaleta paralela à linha que toca os pontos de contato, que automaticamente os pontos de contato vão se tocar no final. E dá uma olhada no que acontece nas angulações das raízes. Ó. Elas automaticamente acompanham essa angulação e ficam da maneira ideal também em relação ao que deveria ser os preceitos que nós temos na ortodontia. E aqui a gente está vendo também, nesse semi-arquinho montado, que quando eu passei um arco retangular que ele entrou aqui na canaleta do bracket e preencheu a canaleta, ele inclinou o dente no sentido vestíbulo lingual para ele ficar com o torque correto, né? Então isso nós vamos ver, né? Isso vem de fábrica, vamos dizer assim. Você pode modificar através de dobras que você faz no fio, mas os aparelhos pré-ajustados, eles já vêm com o torque de fábrica, e quando você coloca o arco o maior arco que entra na sua canaleta, ele automaticamente determina o torque. Mas vejam, a angulação horizontal depende de você colar o bracket com a canaleta paralela a essa linha da crista marginal. Para entender um pouquinho melhor essa parte final do torque, eu quero dizer que quando as peças são feitas, e nós vamos comentar isso melhor daqui a pouco, mas dependendo da peça que você comprou, existe um ângulo, como nós podemos ver aqui, entre o eixo do dente e a canaleta. Isso é dado pela forma do corpo do bracket, que faz com que a gente tenha uma canaleta já pré-ajustada, que quando a gente colocar um fio retangular aqui dentro, ele vai fazer com que o dente incline no sentido vestíbulo lingual. Então, como eu falei para vocês, quando a gente pega um fio retangular e coloca um fio retangular reto, assim, sem fazer nenhuma dobra nele, você vai ver que o dente, ele, quando encaixasse aqui, ele ia ficar com uma determinada angulação no sentido vestíbulo lingual. Mais um pouquinho aqui para frente nesse arco, eu fiz uma dobrinha para dar torque. Isso é uma das coisas que é muito importante a pessoa saber, porque às vezes aquele torque que veio da fábrica, que você escolheu, não é aquele que você quer. Então a gente faz dobrinhas no arco. Se vocês perceberem, o arco tem uma dobra de terceira ordem, que se eu encaixar o bracket agora naquele lugarzinho onde eu fiz o torque no fio, olha a angulação que ele vai ficar, né? Ele vai ficar numa posição, se vocês verem as varetas verticais aqui, onde elas vão parar, quer dizer, o dente iria parar lá, com a coroa para frente e a raiz para trás. E se eu colocava, tirando daqui e colocar na parte reta, olha o que acontece com as duas varetas, né? Então, nós podemos dar o torque no fio, e o fio é que vai fazer com que o dente tenha uma mudança de posição. Agora, 80% das vezes, existe uma prescrição, que é a prescrição de Roth, que, por exemplo, o incisivo central, como nós estamos vendo aqui, ela tem 12 graus positivos de inclinação. Quer dizer, quando eu coloco essa canaleta aqui dentro, o dente vai ficar com uma inclinação assim, como nós estamos vendo, né, com o que nós chamamos de torque positivo, a coroa para frente e a raiz para trás automaticamente. Essa prescrição, ela serve em 80% dos casos. Então, raramente você não precisa ter um estoque de brackets de outros tipos. Se você aprender, naquele caso que você precise mudar um pouquinho o dente, você aprender a dar torque individual. Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer um filme depois, não é nada complicado de fazer. Então, completando, quando a gente faz a colagem, nós temos que levar em conta que eu vou ter que ter a altura correta da colagem das peças, para os dentes não ficarem com as cristas marginais desniveladas. Eu tenho que colocar na angulação correta, então eu já dei a dica que é fazer uma linha paralela os dois pontos de contato e colar nessa direção, na mesma inclinação, né, paralelo. E esse aqui, por exemplo, vocês estão vendo que é um bracket Roth com um fio 21 por 25, né, desculpa, 21 por 28, que é o mais grosso que cabe aqui na canaleta. E ele automaticamente colocou os dentes nessas posições, que seriam as posições ideais, né? Mas se eu não gostasse, por exemplo, do torque de algum desses dentes aqui, eu teria que fazer uma dobrinha naquele dente para que no final ele ficasse com a inclinação no sentido vestíbulo lingual. Mas nosso objetivo aqui é falar a respeito da colagem. Então nós vamos ter que ter três coisas que nós temos que levar em conta. A prescrição que eu comprei vai dar o torque, a não ser que eu saiba dar torque no arco. Então, se eu quero mais torque, eu posso comprar uma prescrição que tenha mais ou menos, ou eu posso colocar uma prescrição média, que é o que eu costumo fazer, Roth, né? E depois, em algum dente que eu acho que não ficou bom, eu dou um torque no final do tratamento. A outra coisa é a altura que nós temos que colar e a angulação.
A despeito do que a gente estava falando de Roth, na verdade, ele aprimorou ou fez introduziu algumas alterações na prescrição, que foi a primeira pessoa que pensou num aparelho pré-ajustado, ou seja, um aparelho que você passando um arco retangular no final do tratamento, você tivesse a altura certa, a angulagem certa e o torque certo. Na verdade foi Andrews, em 1970. Então, como o Andrews fez isso? Baseado naquilo que a gente falou das 6 chaves de oclusão, ele pegou um grupo de modelos de pacientes que tinham uma excelente oclusão, cortou as coroas no meio da coroa. Então, imagina passar uma serra aqui no meio da coroa. Eu vou passar um slide do trabalho original do Andrews, né? Ele pintou inclusive as oclusais com cores diferentes quando ele cortou o dente aqui no meio. Então ele cortou no meio da coroa e viu qual era a inclinação que os dentes tinham bem no meio da coroa. A mesma coisa ele fez no sentido vestíbulo lingual. Ele cortou os dentes nesse sentido aqui para ver qual era a angulação que os dentes tinham aqui. Então, baseado nesse princípio, ele pediu para fazer uma peça que a base dela fosse feita de determinada maneira, como nós estamos vendo aqui, ó, que quando você passasse um arco reto, ele já automaticamente atribuísse as 3 posições, né? Lembra que se você colar errado não adianta nada, né? Mas se você colar certinho, você passando um arco reto aqui no final do tratamento, você vai ter a angulagem horizontal, você vai ter a altura certa e você vai ter o torque certo. Portanto, qual é o lugar que a gente tem que colar a peça desde que inventaram o bracket pré-ajustado? Ou seja, de Andrews para frente, Andrews, Roth, MBT, Damon, seja lá o que for que você está colocando, o certo é colar no meio da coroa clínica do paciente. Então, antigamente, quando se usava Edgewise, se usavam umas coisinhas, né? Isso aqui, por exemplo, chama estrela de Boone. Se vocês olharem aqui, ela tem uns valores, né? 4, 4,5, 3,5. Para que era isso? Para você, quando fosse colar, por exemplo, a gente aprendia assim, os incisivos inferiores, você tem que colar com 4 milímetros de altura a partir da incisal. Então, encostava aqui a estrela de Boone com 4, né, na incisal, e era essa altura que você ia colar. Dá uma olhada onde que vai parar, né? Na verdade está muito abaixo do meio da coroa. Então não é para usar a estrela de Boone em aparelho pré-ajustado. Você tem que colar no meio da coroa. Esse é um erro bem comum que a gente vê até alguns professores fazerem, né? Então nem a estrela de Boone e nem esse outro tipo de posicionador, que seria a mesma coisa. Ele é um posicionadorzinho que você dobra aqui assim, né? Então, por exemplo, se eu fosse colar nos incisivos inferiores, que seria 4, eu teria que encostar isso aqui assim, 4 milímetros, né? Eu ia colar o dente nessa altura aqui. Algumas vezes dá no meio da coroa, às vezes não, né? Principalmente se você não mantiver a inclinação na hora de fazer essa colagem. Então o ideal é não usar nada disso, você vai usar realmente o meio da coroa. Algumas pessoas usam isso aqui, por exemplo, para fazer o seguinte. Vamos dizer que aqui nesse central, os 4 incisivos inferiores têm a mesma... são nivelados, né? Então você, digamos que aqui foi o meio da coroa, eu posso colar os outros 3 usando essa referência. Então às vezes a gente usa esse tipo de coisa, mas não é porque eu estou medindo a altura, não. Eu estou fazendo isso para poder colocar os 4 dentes na mesma altura. Isso se pode fazer também sem nenhuma dessas coisas aqui, simplesmente com um compasso de ponta seca, né? Então isso na verdade a partir do momento em que o bracket pré-ajustado de Andrews para frente foi inventado, essas coisas caíram em desuso. Então na realidade o que a gente faz é colar no meio da coroa clínica. Então vamos pegar esse canino aqui, por exemplo. Isso aqui é a linha que conecta as cristas marginais. Então eu sei que eu vou colar o bracket com a canaleta nessa direção aqui. Só que eu vou colar no meio da coroa clínica, visível, e não vou usar estrela de Boone, não vou usar nada, tá? Porque o que vai acontecer? Quando eu terminar de passar o arco aqui, se eu colar a canaleta nessa paralela a essa linha aqui, no meio da coroa, e fizer a mesma coisa nesse outro dente aqui, ó, como vocês podem ver, né? Vou colar aqui no meio da coroa dele, com a canaleta paralela a essa linha que corta as cristas marginais. Quando eu passar o arco retangular, eles automaticamente vão ficar na altura que toca o ponto de contato e com a inclinação que precisa, tá? Então, o segredo é esse, ó. Quando você for fazer colagem, você primeiro faz
a linha que conecta as cristas marginais, cola no meio da coroa clínica, né? Então da coroa clínica mesmo, e o tubo você vai fazer a mesma coisa. Então quando chegar no final do tratamento e você passar o arco por aqui, percebeu? Todos os dentes vão ficar com angulagem e com a altura certa, tá? Toma cuidado também para colar no meio da coroa clínica no sentido mesiodistal, né? Se você deslocar um pouquinho o bracket, por exemplo, para mesial, esse dente vai girar para cá. Se você colar para distal, vai girar para lá. Então a gente no curso a gente ensina o pessoal a fazer assim, já no manequim, né? Você só faz dois risquinhos para acabar se acostumando com a colagem, né? Um risco para você pegar o meio da coroa clínica, no canino é um pouquinho, como vocês veem, o canino é bem bojudinho assim, então é mais difícil ainda de você imaginar o meio da coroa clínica quando está olhando pela frente. É bom olhar das duas maneiras, né? Eu não posso deslocar esse bracket nem para cá nem para cá, que o dente iria girar. Então, qual a posição de colagem dessa canaleta aqui, ó? Nessa altura, tá? No meio da coroa clínica, o meio do bracket vai ficar nessa posição aqui, e com a canaleta paralela a essa linha aqui. Se eu colar dessa maneira, você percebeu que eu nem estou sabendo se o bracket do canino tem 13 graus, 12 graus de angulagem, tá? Qualquer bracket que eu colocar vai acabar automaticamente encostando as canaletas nos locais, as cristas marginais nos locais que eu quero, e vai ficar com a altura certa. Agora, o torque vai depender do que você comprou. Se você estiver usando, por exemplo, um bracket edgewise, o torque é 0, então o canino ficaria verticalizado. Mas se você comprar um bracket de outra prescrição, ele pode ser, por exemplo, menos 3 graus, quer dizer que ele, quando passasse o arco retangular, inclinaria a coroa do canino um pouquinho mais para dentro. Mas eu insisto em dizer que é o feeling do profissional no final do tratamento que percebe se ele precisa modificar o torque um pouquinho para lá ou para cá. Eu não acredito em montagens tipo bracket tipo 1, 2, 3 com mais ou menos torque, porque no final do tratamento as condições de osso, de tamanho da raiz, de uma série de correções clínicas que acontecem, fazem com que você tenha um término que vai depender no final de algum refinamento por parte do próprio dentista. Não vai acreditar que você vai conseguir ter uma prescrição que consiga terminar todos os casos perfeitos, tá? Então essa é a nossa dica para colagem. Inclusive, se você for um adepto de fazer esse tipo de colagem, que é a colagem indireta, é mais fácil ainda, porque olha como é que eu fiz a colagem do bracket no modelo, né? Olha como esse canino está inclinado para trás, tá? Mas como eu peguei aqui e risquei dessa maneira, risquei onde eu quero que esse ponto de contato ele vai ter que descer para encostar aqui, né? Então eu colei o bracket desse jeito aqui, ó, no meio da coroa, tá? Colei ele ali, fiz a transferência para a moldeirinha. A gente usa uma moldeirinha de silicone 1.0, é muito mais fácil do que ficar usando cola quente, essas coisas todas aí, ela fica bem fininha. Mas olha lá, na hora que eu fiz a colagem, olha como o bracket parece torto, né? Mas na hora que o arco retangular entrar aqui e movimentar, ele vai descer, essa mesial vai encostar aqui, a distal vai subir, vai encostar ali, e ele vai ficar perfeitinho, né? Então aqui a gente fez uma colagem direta baseada justamente naquelas posições que eu estou dizendo, né? Então, se você for fazer colagem direta é assim, se for fazer colagem direta é assim, né? Linha que conecta as cristas marginais, onde o ponto de contato tem que encostar no outro, meio da coroa clínica, clínico mesmo, sem ficar usando estrelinha ou qualquer coisa assim. É assim que está desde que inventaram o bracket de Andrews. E angulagem, né? Cola canaleta paralela a essa linhazinha aqui. E o torque depende daquele que você escolheu para o paciente, ok?